Bom, então a alectomia é a cirurgia que se faz para reduzir, para estreitar a asa do nariz. Normalmente a gente considera que a largura da asa do nariz deve coincidir com o canto interno do olho ou ficar próximo disso. E ela sempre tem que ser um pouco mais larga do que esse osso do nariz aqui. A gente considera que essa largura tem que ser 80% dessa, para a gente ter essa ideia piramidal. Tá? Quais são os pontos importantes também na alectomia que a gente deve levar em conta para não ficar um resultado estigmatizado? A gente nunca pode perder esse sulco aqui. Então, o natural é que o nariz tenha essa curvinha e ele forme esse sulco, uma angulação que a gente veja uma leve sombra, né? Então, se você deixar isso aqui reto, se você ficar totalmente reto, fica muito estranho. Isso é um dos pontos que estigmatiza o nariz. Fora isso, existem várias técnicas. O corte ele pode ser só aqui dentro, o corte ele pode vir estendido até aqui, às vezes ele tem que ser estendido até aqui fora, às vezes ele é só nessa região externa, às vezes, quando o paciente tem essa parede da narina muito larga, a gente tem que fazer um cortezinho nessa região para estreitar um pouco e deixar um pouquinho mais fina, o que fica mais delicado. Tem que sempre considerar o tamanho do buraco do nariz. Se o tamanho do buraco do nariz é grande, a gente consegue estreitar de maneira que feche um pouco o buraco do nariz. Mas às vezes o paciente tem a asa larga, né? Mas o buraco do nariz é muito pequeno. De forma que se a gente fizer uma técnica que diminua o buraco do nariz, o paciente pode ficar com uma dificuldade para respirar. Então, nesses casos, a gente faz só nessa região mais externa. Quando a gente olha de lado também o nariz, às vezes a gente tem essa margem, ela pode ser muito alta, né? E se ela é muito alta, ela expõe muito a narina, ela fica com a narina muito exposta. Nesses casos, a gente pode associar a alectomia com algum procedimento que abaixe um pouquinho essa região da margem do nariz. Então é isso, a gente tem sempre que considerar o nariz como um todo para fazer a alectomia. E não é só porque o paciente tem a base do nariz larga que a gente vai indicar, porque às vezes ele fica com a base estreita, a gente estreita muito a base do nariz, mas o nariz como um todo ele fica largo. Então se você estreita muito aqui, daí vai aparecer essa região que está muito larga, ou a ponta vai aparecer que está muito larga. Então por isso que eu disse que na grande maioria dos casos, a alectomia ela está indicada dentro de uma cirurgia maior, que é a cirurgia de rinoplastia. Tá bom? Então quem tiver alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários.